Olá, gente. Então, começando o último vídeo da aula dessa semana, a gente já vai em quase 1 hora de conteúdo, mas estamos terminando, prometo. Agora eu vou falar um pouquinho de nada sobre os caracteres Coringa, na verdade, né? Ou wildcard em inglês. Esses caracteres eles servem para você definir expressões regulares, que são as expressões que você vai utilizar, por exemplo, para definir os padrões a serem encontrados dentro de um arquivo com o programa grep, né? Um exemplo aqui do uso do caractere coringa, o asterisco, certo? Olha só, eu dei um ls dentro do meu diretório teste. Ele mostrou aqui uma lista de todos os arquivos que tinham dentro desse diretório. Percebam que eu tenho aqui, ó, olá, olá 1 e olá 2. Então eu tenho um padrão aqui, né, que é olá seguido de qualquer coisa. E é aí que entra o meu coringa. Olha só como ele pode ser poderoso. Eu vou dar o rm, que é o comando para remover arquivos, e vou passar, em vez de passar o nome de um arquivo, eu vou passar uma expressão regular. E aí, para toda a ocorrência desse padrão que ele encontrar dentro do programa, ele vai executar o comando de remoção. Então eu vou dar o rm olá asterisco, ele vai remover olá, olá 1 e olá 2. Tanto que quando eu dou o ls depois da execução desse programa, ele só vai me mostrar aí o diretório 1, o example.sh e o msd.sh, né? Existem aí vários jeitos de você variar, né, essas expressões regulares. Existe interrogação, enfim, toda uma parte só de como definir expressões regulares dentro do shell. Para mais informações, eu coloquei aqui, ó, o link, né, que é o que eles chamam de globbing, utilizando os caracteres wildcards ou coringas. E olha aqui que interessante, eu quero dar o ls, mas eu não quero dar o ls em tudo que está dentro do meu diretório. Eu quero dar o ls em um intervalo de arquivos que estejam dentro desse diretório, né? Desde que eles obedeçam a esse padrão aqui. Comece com pique, né? E aí tem em seguida um caractere que vai de um intervalo de 1 até 3, ou seja, pode ser pique 1, pique 2, pique 3, ponto, e pode ter uma dessas opções dentro desse conjunto de extensões. Pode ser o txt, pode ser o jpg. Então, depois que eu executo esse comando, ele vai listar exatamente o que eu queria. O pic1.jpg, o pic1.txt, o pic2.jpg e o pic3.jpg. Ok, gente? Então, a gente também consegue, dado que a gente tem um padrão de nomenclatura de arquivos, né, a gente consegue utilizar esse tipo de artifício para pegar todo esse conjunto, o que pode ser bem útil porque eu posso operar em cima deles depois, né? Eu posso pegar esse conjunto, dar um grep, ou então fazer um append dentro deles e assim por diante, remover, enfim. Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas ferramentas que são super úteis para utilizar dentro do shell, né? A gente já falou de man, do manual, né, na aula passada, falou do grep, falou do diff. Sempre tem muitas ferramentas para serem utilizadas, né? Então, sempre que a gente está tendo a dificuldade em alguma coisa, o ideal é que a gente faça alguma pesquisa, né? Estude, para saber se já existe alguma ferramenta que resolva esse problema da gente, porque as chances são grandes, certo? De já ter uma ferramenta shell que ajude a gente. Então, eu vou citar algumas, vou passar aqui bem rápido, porque essa aula já ficou com muito conteúdo, mas fica aí a referência para se vocês quiserem se aprofundar melhor depois, certo? Por exemplo, existe o Shell Check. O Shell Check, ele vai trazer para a gente mensagens de depuração e erro, muito mais amigáveis, fáceis de serem lidas e entendidas, do que o erro propriamente dito do Shell. Né? Então, ele serve para depuração dos scripts da gente. Por exemplo, aquele script example.sh que eu discuti e mostrei para vocês linha a linha, eu rodei o shell check com ele. E aí ele me deu um warning.
né? Ele me deu esse warning aqui, ó. Em exemplo, aí ele vai dizer a linha, né? E o trecho do código que não é que esteja errado, mas podia ser melhor. É o equivalente a um warning de compilação. Na linha 11, quando tem aqui, ó, o uso do dólar interrogação, ele diz para você, ó, você tá checando o código de saída diretamente, né? Então seria melhor se você ele está sugerindo, né? Cheque o código de saída diretamente com, por exemplo, mycmd. Ou seja, ele sugere que você guarde o valor que vai sair desse comando aqui, né, que é o código de saída lá do grep, guardar dentro de uma variável que ele sugere que você chama de mycmd, mas é só uma sugestão, você pode chamar do jeito que você quiser. E aí depois você faz a condição com essa variável. Você não coloca diretamente o dólar interrogação aqui, certo? Ele faz essa sugestão e eu corrigi lá, né? Coloquei na variável e aí depois eu passei o shell check no mcd.sh. E aí ele deu duas tips, né? Duas dicas de como eu posso melhorar esse shell. Eita, moto! Fazendo barulho. Bom, voltando aqui. Primeiro, ele reclama que o começo do arquivo já é direta a definição da função, né? Aí ele fala: tips depend on target shell and yours is unknown. Add a shebang. Então, ele depende de um shell de alvo, né, de arquivo, de destino, e o seu shell é desconhecido. O que é isso, né? Eu vou explicar depois. Adicione um shebang. Vou falar disso depois, né? Esse nome aí curioso. E em seguida, lá na última linha, que eu crio o diretório e depois eu mando para mudar para o diretório $1, que foi o primeiro argumento que eu recebi ao chamar essa função, né? Aí ele diz, ó, use cd, 3 pontinhos, ou exit, ou cd, 3 pontinhos, ou return, in case cd fails. Aí o que é que ele está dizendo? Lembra que a gente falou disso no começo, que a gente pode associar o código de saída da execução de um comando com um operador lógico para a gente ter essa redundância aí que vai tornar o programa mais robusto? Pronto, é justamente essa dica que ele está dando. Aí o que é que ele está dizendo? Olha, se o cd da fail, se o comando change directory falhar, como é que esse comando pode falhar? Por exemplo, se ele não tiver criado o diretório, né? Então, se der diretório não encontrado, ele vai falhar, vai retornar um código de saída diferente de 0. E aí eu posso fazer isso em conjunção com um exit, que ele vai fechar o programa, ele não vai continuar executando se tiver dado erro, né? Porque você só quer continuar executando as instruções abaixo caso aquela seja bem sucedida, ou um return, né? Que também vai encerrar a execução daquela função, vai encerrar a função, e aqui vai encerrar o programa mesmo, né? Então aí ele sugere: coloque essa verificação aqui, porque se o cd falhar, se o comando change directory falhar, você tem aí uma redundância para não acontecer besteira depois, né? Então eu fiz isso, coloquei o war exit, né, para sair mesmo do programa, da função, e aqui ele pede, né, para adicionar um tal do shebang. O que diabo é shebang, né? Bom, o shebang, ele é o cerquilha exclamação, né? Se você colocar somente cerquilha, como aqui, cerquilha rapadura, isso aqui, ele é identificado como sendo um comentário. Mas se tem cerquilha exclamação, isso se caracteriza como um shebang. O shebang, ele vai mostrar ao sistema operacional, né, que o shell ele opera em cima do sistema operacional, onde é que vai estar o programa para compilar ou para interpretar aquele script, certo? No caso dessa função aqui,
Ela é um script shell e eu preciso do bash para executar ela. Então eu coloco o caminho absoluto do bash. E aí ele vai saber, né, que ó, eu vou lá e eu consigo o programa que vai executar essa parada aqui, certo? E isso a gente pode fazer não só para script shell. A gente pode fazer isso para todo tipo de script. Por exemplo, o script Python, né? Então, se você tem o Python lá, esse Python 3, eu instalei no subsistema Linux e ele fica instalado lá num diretório user/bin/py, não me lembro agora, enfim. Pode ser que no seu computador esteja instalado num caminho diferente. E aí não é o ideal que a gente, para cada máquina que a gente vai rodar o script, a gente tenha que estar mudando esse shebang, né, esse caminho. Então, para facilitar as coisas, o que é que a gente faz? A gente passa /user/bin/env espaço Python 3. Ou seja, ele vai procurar na variável de ambiente dele, que é o env, o Python 3. Se você já tiver naquela máquina, independente de onde ela está, independente de onde o Python está instalado, mas se o Python tiver instalado e tiver configurado a variável de ambiente, então ele vai reconhecer o Python e vai rodar o script. E aqui, só dando um spoiler, né, do que a gente vai ver mais pra frente, é um scriptzinho Python, que ele vai dar import numa biblioteca chamada sys, que vai pegar informações do sistema operacional, e aí ele vai iterar, for arg in, e ele vai chamar a função reversed. Reversed ele pega uma coleção, que tem uma coleção, né, não tem ordem, é digamos um array, uma lista, né? E ele vai reverter a ordem. Então, se eu tenho 1, 2, 3, ele vai executar 3, 2, 1, né? A ordem reversa daquela lista que ele recebe como parâmetro. E aqui dentro dos parênteses do reversed, eu estou passando para ele a minha lista de argumentos do sistema. Ou seja, quando eu chamar esse script Python lá no shell, eu vou passar os argumentos. Ele vai pegar essa lista de argumentos, que é o sys.argv, e vai rodar de um por um, só que na ordem contrária. E para cada um desses argumentos ele vai imprimir na tela. Então o script assim bem sem objetivo, né? Mas só para mostrar que a gente consegue fazer isso, né? A gente não precisa, não é obrigado a utilizar script shell para pegar informações do sistema. A gente pode fazer isso através da linguagem de programação. Também funciona ok. E aí eu mandei executar o meu script Python, né? O script.py, que é o conteúdo desse arquivo aqui. Chamei o script.py com 1, 2, 3. Ele vai pegar essa lista aqui e vai iterar nessa lista, só que nessa lista ao contrário. Então ele vai pegar primeiro o argumento 3, depois o argumento 2, depois o argumento 1. E para cada argumento que ele pegar, ele vai imprimir na tela. Então é isso aí que ele faz. Ok, gente? Então, para concluir, eu podia continuar falando aqui de várias ferramentas, certo? Que vão ajudar vocês, que são legais. Mas eu vou apenas mencionar algumas, certo? E aí, mais pra frente a gente pode falar mais delas ou não, né? Dependendo aí do tempo que a gente tiver na disciplina. Mas fica a referência para um uso futuro do Shell, caso vocês sintam necessidade, né? O primeiro programa é o man, que é o manual, né? A gente viu isso na aula passada, que para cada programa que você for executar no Shell, se você colocar man, espaço e o nome do programa, por exemplo, man date, man é um diminutivo de manual, né? Aí ele vai dar lá a lista de flags, todas as formas e todas as opções que você pode utilizar para rodar aquele programa e a explicação de cada uma. Só que nem sempre aquela explicação ela é muito amigável, né? Então aí para isso existe o TLDR, né? Que é um outro programa que aí ele vai dar para você uns exemplos mais legais, mais fáceis de serem entendidos. Por exemplo, né? Que ele chamou o TLDR tar, o programa tar, né? E aqui ele vai dar a definição, utilidade de arquivamento, frequentemente combinado com um método de compressão, como o gzip ou o bzip, né? E aqui as opções.
né? Como é que você pode chamar ele, diversos exemplos de como você pode chamar ele. Então, é coloridozinho também, então é agradável. E aí, ficam aí as duas opções, né? Tanto o MAN quanto o TLDR. Existe também o programa Find, né? A gente sabe que a gente pode navegar em cada diretório e dar o ls para saber o que é que tem lá dentro. Mas vocês podem imaginar que se vocês estiverem procurando alguma coisa e vocês não têm ideia de onde esteja, vai ser muito pouco produtivo usar essa estratégia, né? Sair cd ponto ponto, aí sai, aí cd tal, ls. Não vai ser muito produtivo. Então você pode fazer isso com o Find, que ele vai pesquisar recursivamente no seu diretório de arquivos os arquivos que tenham que sigam a regra que você está passando, né? Os argumentos que você está passando. Novamente, tem inúmeras formas de chamar o Find. Eu estou mostrando aqui apenas alguns exemplos, né? Mas para vocês verem como ela é uma ferramenta útil. Por exemplo, find.-name src-typed, o que é que isso quer dizer? Ele está pedindo para você encontrar no diretório atual, né, que é o diretório ponto, arquivos ou diretórios que tenham o nome src e que o tipo seja um diretório, ou seja, ele vai procurar diretórios nomeados src que estão debaixo do diretório atual. Você não precisa sair buscando de um por um, ele recursivamente vai buscar todos e vai mostrar uma lista, certo? Em seguida, esse aqui, encontre todos os arquivos Python localizados dentro de um caminho que possua teste como substring. Então ele está procurando no diretório atual, no ponto, o path, só que em vez de passar um caminho aqui, ele está passando novamente um padrão, né, uma expressão regular, que quer dizer qualquer coisa antes, /teste, qualquer coisa depois, que termine com .py. Ou seja, um arquivo py que esteja dentro de um subdiretório aí que tenha no seu caminho a palavra teste. Ou seja, seus projetos Python que têm arquivos de teste que estão dentro de um subdiretório teste, né? E -type f, ou seja, só os arquivos. Ele vai ignorar os diretórios, o que é um pouco redundante, né? Porque um diretório não ia terminar com essa extensão, mas vai que, né? Está só adicionando um pouco mais de segurança. Esse comando aqui, find.mtime-1, ele está encontrando todos os arquivos que foram modificados no último dia. E por último, esse aqui como é interessante. Encontre os arquivos zipados com tamanhos entre 50k até 10 MB. Então imagina que você fez um download de um projeto, não sabe onde ele está, não lembra do nome, não lembra quando foi que baixou, você está completamente às cegas. Mas você lembra que ele vai ter um determinado tamanho e ele é um arquivo zipado, né? Então você pode procurar da seguinte maneira. Encontre no diretório atual, né, algum arquivo que seja de um tamanho maior que 50k e menor que 10 MB, que tenha no nome um nome que bata com esse padrão aqui. Esse padrão é o wildcard, ou seja, qualquer coisa que finalize com .tar.gz, que é o zipado do Linux, certo? Então aí alguns exemplos, né, do uso do find, mas tem muito mais coisa, certo? Mais dois exemplos aqui, né? Deletar todos os arquivos com extensão tmp. Geralmente esses arquivos tmp são temporários, né? E ficam lá ocupando memória no seu computador. Então, se você quiser dar uma limpa e liberar a memória do seu computador, você pode rodar esse comando aqui, né? Novamente, utilizando o wildcard, ele vai encontrar todos os arquivos ou diretórios que estão dentro do diretório atual com esse nome aqui, qualquer coisa, .tmp. E aí, olha que interessante, isso aqui vai retornar vários arquivos, né, um conjunto. Para cada um deles, eu vou executar esse comando aqui, exec rm, e essa chavinha aqui, né, que vai substituir vai ser substituído por cada um dos caminhos que esse primeiro comando aqui achar. Então, com um comando só,
eu consigo identificar todos esses arquivos temporários e apagar todos eles do meu computador. Outro exemplo interessante, eu vou encontrar todos os arquivos PNG e vou convertê-los para JPEG, certo? Usando aqui a função convert. Essa função aqui ela não vem por padrão no subsistema Linux, né? Você tem que instalar. Vários outros programas que eu falei aqui também tem o shell check, o TLDR, mas aí você dá um sudo, ele vai dizer o comando exatamente, né? Sudo apt install e o nome do programa. Se não for isso, o Linux vai corrigir você. E aí ele vai baixar e instalar. Ok, a gente viu que pode procurar na mão mesmo o arquivo, né? O que não é uma boa solução, porque é pouco produtiva. A gente pode utilizar o find, mas ainda existe o locate. O locate é bom porque ele é muito mais rápido. Como é que ele funciona? É criada uma base de dados indexada de todo o seu sistema, todo o seu diretório de arquivos do Linux. O Chrome, ele diariamente ou semanalmente, ele dá um update db, que é um comandozinho que vai atualizar o index, essa base de dados de índice de arquivos, né? E aí, quando você dá um locate, você consegue encontrar de forma mais rápida o que você está procurando, certo? Então aqui tá, eu dei um TLDR locate, né? E ele explica, ó, find file names quickly, look for pattern in the database, né? Então, ó, se você colocou ontem ou hoje o arquivo que você está procurando, você não vai achar, né? Porque ele é recomputado de forma automática periodicamente. Se você quiser, ó, recomputar a base de dados, a gente tem que fazer isso manualmente, né? E aí você dá um sudo update db, vai demorar um pouquinho, né, seu computador para atualizar, mas depois que estiver pronto, você tem esse acesso instantâneo, certo? A esse índice. E aí tem outros programas úteis, alguns eu vou falar em mais detalhes, outros não, por exemplo o grep. A gente vai falar bastante dele em algumas aulas, né? Mas vocês já tiveram uma palhinha para que ele serve, né? Que é para encontrar um padrão dentro de um arquivo. E aí ele vai retornar todas as ocorrências. E aí isso é particularmente útil, por exemplo. Eu tenho vários arquivos Python, mas eu quero pegar todos os arquivos Python que tenham a ocorrência de um import sys. E aí eu consigo fazer isso com o grep, porque eu vou olhar o conteúdo de todos os meus arquivos Python. O history é uma maneira mais produtiva de você navegar no seu histórico de comandos do shell, né? Porque vocês sabem que se a gente for com a seta do teclado, a setinha para cima do teclado, ele vai mostrando o seu histórico de comando, né? O último, penúltimo, antepenúltimo e assim por diante. Mas também se você quiser pegar um comando que você executou ontem, ou há muito tempo, há algumas horas atrás, você vai ficar apertando lá a tecla, não é tão rápido. Então você pode usar o history e ele vai iterativamente lá mostrando. E o tree e o brute, ele é uma forma mais amigável de você enxergar o seu sistema de arquivos. Ele plota uma arvorezinha com os diretórios e os arquivos, e aí você pode navegar dentro dele, né? Se vocês procurarem uma demo dessas ferramentas, vocês vão ver como é legal. E aí, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Na quinta-feira, a gente revisa um pouquinho disso, vou fazer uns exercícios e tira dúvidas. Ok, pessoal? Então, um abraço e até quinta.